Olá, para quem ainda não me conhece, sou o primeiro-tenente QOPM de Oliveira, oficial da Polícia Militar do Paraná, e no início do mês de outubro de 2014 foi publicado um vídeo no YouTube onde não só relato a perseguição pelo qual estava sofrendo por ser um oficial honesto e tentar combater a corrupção do meu estado, como também incentivo as manifestações contra tudo aquilo que afronta um estado democrático de direito. Se você não viu o vídeo que mencionei, irei deixar o link do vídeo que está no YouTube, dentro do texto explicativo, ou se você preferir, digite no Google, Tenente do Paraná. Lá você vai encontrar um vídeo de 1 hora, 16 minutos e 7 segundos, onde relato aproximadamente só 5% do que sei sobre as irregularidades do estado do Paraná. Por este motivo é que comecei a pensar em sair do país, pois as pessoas que integram a banda podre da polícia e servidores corruptos querem a minha morte, para silenciar tudo aquilo que sei da podridão da corrupção do estado do Paraná. Em virtude das ameaças que estava sofrendo quando disse que iria divulgar tudo isso, inclusive chegando ao ponto dessas ameaças serem direcionadas a membros da minha própria família, em virtude da divulgação do vídeo publicado em outubro de 2014, fui obrigado a fugir do Brasil e pedir asilo político em outro país, como forma de garantir a minha liberdade e a minha vida. Após pedir o asilo político, já passei por 2 campos de refugiados, onde, nesses locais, conheci e conversei com pessoas do continente africano, do Afeganistão, do Paquistão, da Síria e de outros países, e percebi que devemos lutar por nossos direitos, para não se transformarmos num país totalitário, assim como na Venezuela e na Coreia do Norte. Digo aos senhores que não está sendo nada fácil a vida de asilante, pois tinha uma vida confortável no Brasil, com um bom salário, com casa, com carro, e hoje não tenho nada disso, nem o meu salário, pois este foi cortado. Mas fiz uma escolha na minha vida, em querer lutar contra um sistema que não mede esforço para levar vantagens sobre o povo brasileiro. A Corregedoria da Polícia Militar do Paraná é composta por alguns oficiais da banda podre, que levam vantagens principalmente daqueles que praticam crimes na fronteira do Brasil com o Paraguai e em outras regiões do estado. Apresentei diversas gravações à Corregedoria antes da postagem do primeiro vídeo no YouTube, mas nunca se preocuparam em fazer nada, pois esses têm o rabo preso, ou seja, estão juntos com aqueles que cometem irregularidades, seja na fronteira como nas demais cidades do Paraná. Para se ter uma ideia, existe um capitão da Polícia Militar, comandante de uma companhia, que é responsável por uma área que faz fronteira do Brasil com o Paraguai, e este capitão possui 2 fábricas de cigarro no Paraguai. Vocês acham que os cigarros contrabandeados do Paraguai e fabricados na fábrica deste capitão são apreendidos pelos policiais pertencentes a esta companhia? A indicação deste capitão para trabalhar nesta companhia foi política, pois boa parte dos políticos recebem alguma vantagem, para que não só os cigarros, como também as drogas e armas que adentrem ao Brasil, pois, desta forma, esses políticos recebem dinheiro para abastecer e financiar as suas campanhas políticas. Vários oficiais e praças sabem disso, mas preferem ficar omissos ou levar outras vantagens, seja na promoção, transferências ou outros agrados. Quero fazer um alerta às Forças Armadas, que anualmente fazem operações em conjunto com a Polícia Militar do Paraná na fronteira do Brasil com o Paraguai, pois vários oficiais e praças do Batalhão de Fronteira pertencem à banda podre da polícia. E com certeza, quando vocês acham que vão realizar uma operação sigilosa para coibir os crimes na fronteira, vocês podem ter certeza de que os oficiais dessa banda podre já passaram para os contrabandistas e traficantes o dia, o horário e o local da operação em conjunto a ser realizada. Vocês só vão conseguir fazer alguma apreensão de algum ilícito
daqueles traficantes e contrabandistas que não pertencem a esta banda podre, ou daqueles que não pagam a propina para parte de alguns servidores públicos lotados na fronteira. A Constituição Federal estabelece que os três poderes deveriam ser independentes entre si, mas na prática não é bem isso que ocorre no estado do Paraná, como também em outros estados. Isso por si só já seria motivo suficiente para uma intervenção no Brasil. Como acreditar numa justiça onde um juiz da Auditoria Militar Estadual pratica decisões parciais em seus despachos, onde, em situações idênticas anteriores, o mesmo juiz se mostrou totalmente diverso em seus despachos, só para atender o pedido de um comandante omisso e conivente com as irregularidades praticadas. Alguns membros do Poder Judiciário favorecem algumas decisões do Poder Executivo para levar outras vantagens, tais como o auxílio moradia. É um absurdo um país como o nosso aceitar isso, sendo que o inverso também ocorre, como na autorização para o pagamento de passagens aéreas para as esposas dos membros do Legislativo. O que existe na prática é uma troca de favores entre os três poderes. Estando fora do Brasil, espero poder relatar para a comunidade internacional não só a corrupção existente no Brasil, que já desviou bilhões de dólares dos cofres públicos nas últimas décadas, e ainda deixar claro de que o governo do Brasil não respeita a democracia assim como ela deveria ser respeitada, pois nem as necessidades básicas de um país, como a educação, saúde e segurança pública, são oportunizadas de uma forma digna para o seu povo. Essas mesmas drogas e armas que vêm do Paraguai para o Brasil, na sequência são encaminhados para a Europa, África e outros países, principalmente através dos portos brasileiros. O esquema de corrupção descoberto na Petrobras é apenas a ponta do iceberg, pois acredito que existem esquemas semelhantes ocorrendo em outras empresas públicas, de economia mista, autarquias e outras, pois não teria lógica várias pessoas quererem se tornarem políticos, gastando na maioria das vezes muito mais em suas campanhas eleitorais do que vão receber de salário em 4 anos de mandato político, seja em âmbito federal, estadual e até mesmo municipal. Criem associações com a participação de membros da sociedade, tais como advogados, contadores, administradores, engenheiros, médicos, peritos e outros para auxiliarem o Ministério Público nas investigações em seus municípios. Somente somando forças poderemos ver um resultado positivo a nível nacional. A imprensa julgo ser merecedora de total liberdade para realizar o seu serviço. No entanto, boa parte da imprensa brasileira está mais preocupada com as verbas publicitárias do governo do que mostrar a realidade do país. Esta imprensa, que denomino engana-bobo, prefere seguir a cartilha imposta pelos governantes das últimas décadas. E vou dar um exemplo do que estou dizendo aos senhores. Para o governo, é importante que as televisões, rádios, revistas e etc. exibam para a população programas do tipo novelas, futebol, filmes, carnaval, pois com isso fazem com que o povo fique mais preocupado em saber o que aconteceu com o artista principal da novela ou quem está na liderança do campeonato estadual de futebol, para desviar a atenção do povo com o que ocorre com a triste realidade da vida brasileira. Desta forma, os governantes podem fazer o que quiserem com o dinheiro público, pois estes sabem que a grande maioria do povo está mais preocupada com a novela e com o futebol. Isso é um exemplo do que chamo de oferecer pão e circo para o povo. Atualmente, moro num país que soube se recuperar após o fim da Segunda Guerra Mundial. Um país que soube investir em educação e hoje possui uma população que cobra do governo aquilo que é de seu direito, pois aquilo que é arrecadado pelos impostos, de fato é aplicado em benefício de seu povo, seja na educação, saúde e segurança.
Como é bom andar de madrugada sem sentir a sensação de que a qualquer momento posso ser assaltado. É fantástico poder andar na rua e ver bicicletas estacionadas nas calçadas e saber que não existem furtos dessas bicicletas, sendo que na maioria das vezes essas bicicletas sequer são presas por cadeados. É maravilhoso saber que o transporte público, seja por trem, metrô ou ônibus, de fato funciona, como deve funcionar, com baixo custo, qualidade e pontualidade. Um país onde as estradas são exemplos a serem seguidos, onde não se vê buracos ou assaltos em suas rodovias. Ao conversar com jovens estudantes, constatei o sorriso nos rostos deles, ao comentarem que querem ser professores. Só aqui mesmo para isso acontecer, pois no Brasil, hoje em dia, quase nenhum jovem quer ser professor, seja pela total falta de infraestrutura, valorização profissional e respeito. Percebo em todos os lugares pessoas lendo livros, independente da idade, o que os tornam pessoas cultas e com senso crítico, ao invés de perderem tempo com programas inúteis. É a partir de exemplos como deste país e de outros que temos que colocar um ponto final na atual história brasileira e virar a página e começar uma nova vida. Até porque não há mal que dure para sempre. Tudo passa. Temos que deixar de ser meramente espectadores e telespectadores e deixarmos de ser apáticos e omissos com tudo o que está acontecendo em nosso país e passarmos a ser atores principais na construção de um novo Brasil. Não podemos esquecer dos brasileiros que morreram no passado, em especial na Segunda Guerra Mundial, para querer ver um Brasil melhor. A vida desses brasileiros que tombaram em combate foi para poder ver uma geração melhor do que eles tinham naquela época. Quero aqui aproveitar para fazer uma homenagem ao caminhoneiro que morreu atropelado na região sul do Brasil durante as manifestações das últimas semanas e desejar força para sua família neste momento tão triste. Com certeza, não será a minha geração ou a sua que irá desfrutar os benefícios por aquilo que estamos lutando para conquistar. Temos que pensar nas próximas gerações, seja para nossos filhos, netos ou bisnetos. O atual governo está tentando abafar os recentes casos de corrupção através da mentira, da violência, do medo e da opressão. Querem criminalizar as manifestações de nossos professores, de nossos caminhoneiros e de todas as categorias que lutam pelos seus direitos. Essa estratégia adotada pelo atual governo e seus antecessores é o mesmo que os governantes da Venezuela, Argentina, Bolívia e outros procuram impor a seus povos através do medo e da violência para conter qualquer início de manifestação, pois eles têm medo de perder o poder. Precisamos iniciar aquilo que disse no meu primeiro vídeo, ou seja, um movimento chamado Outono Latino, para que possamos desencadear um movimento de manifestação que se espalhe para toda a América Latina, como forma de dar um basta à tamanha tirania de seus governantes e fazer da democracia um direito de todos. Nenhum professor faz greve para poder ficar em casa vendo televisão. O que eles buscam é poder ter uma qualidade e infraestrutura a fim de proporcionar um ensino de qualidade para nossos jovens, a fim de que esses possam ter um futuro melhor. Quero parabenizar a ação dos professores do Estado do Paraná nas últimas 2 semanas e quero ainda pedir o apoio de todos os professores do Brasil que estão cansados de tanta demagogia. Da mesma forma que nossos caminhoneiros não podem ser tratados como bandidos pelo governo, só por estarem reivindicando seus direitos. Esses caminhoneiros passam boa parte do tempo longe de suas famílias, pagam altos valores de impostos e pedágios, mas não recebem a contrapartida do governo. As estradas brasileiras são péssimas, o que encarece o custo para trabalhar, sem mencionar o risco de acidentes e assaltos que convivem diariamente esses bravos trabalhadores que transportam boa parte da produção brasileira. Sou radioamador e fui PX por alguns anos e sei um pouco da realidade da vida de um caminhoneiro.
pois passava horas conversando com esses trabalhadores durante muito tempo da minha adolescência. É o cúmulo do absurdo o governo querer impor multa de 5 mil até 10 mil reais por hora para aqueles que estiverem realizando manifestações em nossas estradas. Esses trabalhadores não conseguem mal pagar pelo diesel, pedágio e até mesmo pela prestação do financiamento do caminhão. E o governo atual, querendo utilizar da mesma política adotada pelo governo venezuelano, através da ameaça, do medo e da violência, para tentar acabar com as manifestações. Assim como fez o atual presidente Nicolás Maduro no mês de fevereiro de 2015, quando mandou prender o prefeito de Caracas, opositor ao governo venezuelano. Caminhoneiros, o governo percebeu a força que vocês têm, em virtude das recentes paralisações que vocês realizaram em nossas rodovias. Não fiquem com medo do governo, continue com suas lutas por uma redução do diesel, redução do pedágio e aumento do valor do frete. A população de bem apoia o movimento de vocês, pois sabe que com o apoio de vocês podemos transformar essa desordem existente em nosso país naquilo que está escrito em nossa bandeira, ordem e progresso. Caminhoneiros, o foco no próximo dia 15 de março é parar Brasília e as grandes cidades nas principais rodovias. Por isso, mobilizem milhares de caminhões para Brasília e com o apoio dos professores e dos estudantes, não existirá polícia capaz de conter a força de vocês. A estratégia é abrir várias frentes, até porque a polícia não dispõe de efetivo suficiente para conter todos os pontos de manifestações. Não esqueçam do seguinte: o que faltou nas manifestações do ano de 2013 foi estratégia e organização. Procurem indicar pessoas de confiança para que vocês se comuniquem e não deixarem com que falsas informações sejam difundidas pelo governo através das mídias compradas, como forma de enfraquecer o nosso movimento. Caso não tenhamos o apoio das polícias, por favor, não tenham medo de bombas de gás lacrimogêneo, bombas de efeito moral, canhões de água, balas de borracha, até porque isso só visa impor a dispersão daqueles que estão se manifestando pelos seus direitos. Agricultores, nos auxiliem em nossas manifestações. Contamos com o apoio de vocês, seja através de seus tratores, máquinas e colheitadeiras, junto aos nossos caminhoneiros nas estradas. Professores, conversem com seus alunos, pois o apoio dos jovens nesse movimento é de fundamental importância, assim como já foi dito no primeiro vídeo. Precisamos ocupar de forma ordeira as sedes dos poderes executivo e legislativo de nossos estados, e principalmente de Brasília. Todos os estudantes do entorno de Brasília devem se unir. Para quem não viu o vídeo postado em outubro de 2014, por favor, vejam aquilo que é esclarecido no vídeo. Compartilhe com seus amigos, pois somente somando forças é que conseguiremos tirar os atuais políticos corruptos e demagogos do poder e formar um governo capaz de provocar um divisor de águas na história de nosso país. Assim como já foi dito no primeiro vídeo, contamos com o apoio dos nossos policiais militares estaduais e distritais, bem como dos nossos policiais rodoviários federais. Motivos não faltam para que vocês permaneçam aquartelados, para que possam nos auxiliarem em nossas manifestações. Nossos caminhoneiros, professores, agricultores, estudantes e demais membros da sociedade não são bandidos. Para que vocês utilizem da força e violência ordenados por políticos corruptos, e estes sim são ladrões. Contra esses ladrões é que deveriam ser utilizados da força e da violência para tirarem eles de suas funções, e não contra os trabalhadores que estão lutando para um país melhor, inclusive para vocês, para que vocês possam ter uma infraestrutura e equipamentos condizentes, assim como uma boa remuneração para que vocês se sintam valorizados, vez que, diariamente, vocês colocam suas vidas em risco para manter a segurança pública de nosso Brasil. Se vocês não apoiarem as nossas manifestações, com certeza, quando vocês forem pleitearem um salário melhor ou a aprovação da PEC 300, a população irá lembrar e não irá apoiar vocês.
Ou será que vocês, policiais rodoviários federais, policiais militares e policiais federais, moram num outro Brasil? Tenho consciência de que posso morrer por estar apoiando as manifestações do meu país. Mas se isso vier a acontecer, saberei que morri com o sentimento do dever cumprido como cidadão brasileiro. Só peço para que seja enterrado na minha cidade natal, a quem tenho grandes saudades atualmente. Portanto, no próximo dia 15 de março de 2015, não fique em casa vendo pela televisão ou internet, ou até mesmo ouvindo pelas rádios a cobertura sobre as manifestações. Participe da história do Brasil. Faça parte como ator principal e deixe de ser um mero espectador ou telespectador. Na época em que estudei na Academia Militar das Agulhas Negras, AMAN, eu ouvi uma frase que até hoje me encoraja e me inspira. O soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Portanto, se você tem um sonho de ver um Brasil melhor, faça de tudo para transformar este sonho em realidade. Pare de pensar só em você, pois a partir do momento em que tivermos um país melhor, todos serão beneficiados. Vem para a rua. Espero um dia poder voltar para o Brasil para poder formar um governo capaz de fazer da democracia um direito de todos os brasileiros. Que Deus proteja a todos nós. Brasil acima de tudo!